Olá, navegantes do tempo, estamos aqui para mais uma leitura do livro Dinâmicas do Tempo. Esse é um texto do José Argüelles, o Balum Votan, que explica a lei do tempo de maneira científica. Esse texto ele é feito para ser lido um capítulo por dia. São 20 capítulos e cada capítulo tem 13 postulados. Cada postulado corresponde a um Kim, cada capítulo corresponde a um selo. Então, por exemplo, o capítulo do Sol são 13 postulados sobre o Sol, capítulo do vento, capítulo da noite. Hoje nós vamos ler o capítulo da noite. Então, fica comigo aqui. Também, se vocês ainda não acompanharam as leituras anteriores, elas estão nos vídeos anteriores. E isso tudo está numa lista chamada Dinâmicas do Tempo. Também isso vai ficar disponível daqui, quando terminar todo esse ciclo de leitura, ela vai ficar disponível somente dentro da rede Códigos do Tempo. Para você acessar, vou deixar também o link na descrição desse vídeo aqui. A natureza holonômica do cérebro galáctico, incorporada na natureza evolutiva da massa estelar, inclusive dos corpos planetários. 3. Noite. 3.1. O cérebro galáctico, o nome dado à ordem do sistema global do tempo e da consciência, é holonômico, governado por um princípio unitário simples, a lei do tempo. Tempo fatorado por energia igual a arte. Esta ordem holonômica está incorporada na natureza evolutiva da massa estelar, incluindo também seus corpos planetários. 3.2. A natureza holonômica do cérebro galáctico implica que qualquer massa estelar, incluindo seus corpos planetários, participa de um processo uniforme que engrena as funções dos 4 quadrantes na progressão evolucionária no tempo e da consciência. 3.3. Da mesma maneira que o cérebro galáctico está dividido horizontalmente pela união entre o instinto e telepatia, assim também está dividido verticalmente o lado esquerdo, sendo o estado primário, e o lado direito, sendo um reflexo secundário da condição primária pré-consciente. Pré-consciente é o instinto primário, consciente subliminar é telepatia primária. 3.4. Dentro do cérebro galáctico, a vida é um reflexo secundário. Na sua condição inconsciente, a vida é informada pela ordem pré-consciente e pelas estruturas do reino inorgânico. Na sua condição supraconsciente, a vida é informada pela consciência subliminar e pelas ordens dos reinos pós-orgânicos e pós-vida. 3.5. Dentro do cérebro galáctico está a matriz radial do tempo quadridimensional, pela qual as formas de ordem comuns a todos os 4 quadrantes do tempo e da consciência são projetadas. Todas as formas de ordem dentro do cérebro galáctico são projeções das geometrias radiativas. 3.6. O princípio da geometria radiativa é o meio comum da projeção da forma através das 4 fases básicas do cérebro galáctico: inorgânica pré-consciente, orgânica inconsciente, hiperorgânica supraconsciente e pós-orgânica consciente subliminar. 3.7. Todas as formas geométricas são radiativas e derivam da matriz radial quadridimensional. Todas as funções quadridimensionais são radiais por natureza e implicam um princípio do centro do qual a estrutura é projetada. Isto é exemplificado pela descrição gráfica do próprio cérebro galáctico, onde Deus é o centro projetivo de uma matriz radial cuja consistência holonômica nunca está perdida e que se manifesta como a ordem sincrônica do universo em um dado momento. 3.8. A geometria é uma ordem mental e somente pode ser um reflexo da mente divina de Deus.
A geometria pura da quarta dimensão é chamada de geometria pulsar. Pulsares são as estruturas pelas quais o tempo quadridimensional une as qualidades e os aspectos que informam a ordem tridimensional. A geometria tridimensional de forma são cristalizações secundárias da geometria pulsar primária do tempo quadridimensional. 3.9. A geometria é como o tempo quadridimensional, incorpora-se como forma tridimensional. A incorporação do tempo como forma geométrica informa todas as ordens inorgânicas e orgânicas do reino do instinto. O tempo incorporado como a geometria de forma é o exemplo do princípio tempo faturado por energia igual à arte. Todas as formas e espécies participam em variadas ordens da geometria da forma, tanto em sua estrutura corporal como em suas formas de processo. 3.10. O desenho radial da frequência 1320 de sincronização mantém a ordem em movimento. Na terceira dimensão, a duração da forma geométrica mantém a ordem do tempo. O incremento das ordens de complexidade inconsciente aumenta a incidência da geometria como variedade de forma dentro dos processos da vida do reino orgânico, a princípio inconscientemente e depois conscientemente. Todas as geometrias são momentos de pensamento do cérebro galáctico, comandos coordenados de Deus incorporados nas formas mais eficientes possíveis a serem moldadas pelo tempo em formas progressivas da ordem consciente evolutiva. Por essa razão, todas as geometrias são, em última instância, manifestações de ordem sagrada. 3.12. Cristais são as manifestações pré-conscientes primárias da projeção da geometria radiativa quadridimensional, tomando a forma tridimensional imediata. O poder da duração do cristal é igual à sua primásia de forma manifestação, sendo os constituintes primários da projeção pré-consciente inorgânica da geometria radiativa na terceira dimensão. Na sua forma, os cristais são a expressão mais próxima da intenção original do momento pensamento do cérebro galáctico. Os cristais incorporam a estrutura de forma pré-consciente do tempo do qual o reflexo secundário, a vida, é derivado. 3.13. Uma dialética da forma cristal e do reflexo secundário, a vida, dirige a progressão evolucionária do pré-consciente ao inconsciente, estabelecendo a possibilidade da consciência autorreflexiva e do momento supremo do conhecimento da lei do tempo. A função do cristal é manter momento-pensamento primário através da duração do processo evolutivo. Correlações de tempo e consciência invisíveis e inconscientes são transmitidas pelos cristais instintivamente.